Com a ascensão da era digital, aparelhos como celular, tablet e notebook se tornaram praticamente uma extensão do nosso corpo, não é verdade? Desse modo, a gente sempre busca por modelos que possam nos atender da melhor forma possível, dentro do que o nosso bolso permite. Infelizmente, dentre esses três, o produto que mais encareceu nos últimos tempos, sem dúvidas, é o notebook, ao menos no nosso amado país. Por isso, é difícil encontrar um bom modelo que vale a pena o alto investimento. Por isso, eu tô aqui para falar sobre um notebook gamer que tem se destacado muito nesse meio. Esse é o Asus TUF Gaming F15. E se você tá aqui, é porque quer saber tudo sobre esse cara. Nesse caso, fica até o final, que nesse vídeo vai ter essas respostas, numa análise totalmente sincera, cada ponto positivo e negativo, e finalmente descobrir se o Asus TUF Game F15 vale mesmo a pena ou não. Eu me chamo James, sou entusiasta de eletrônicos e o resto é história. Antes de começar, é importante deixar claro que estamos falando de um notebook gamer e todo modelo gamer que se preze possui uma placa de vídeo dedicada. Consequentemente, isso dá um aumento de preço significativo para esses caras. Então, não estamos falando de um notebook barato, e sim de um que promete entregar o melhor custo-benefício dentre os seus concorrentes. Não tem jeito, se você quer um notebook para jogar qualquer jogo ou para executar programas pesados sem sofrer com desempenho, a dor no bolso é inevitável. Mas calma, que não se trata de valores exorbitantes, afinal, esse não é um modelo topo de linha. A linha TUF é a linha de notebooks gamer de entrada da Asus. Agora, quando o assunto é topo de linha, estamos falando da linha ROG. Aí sim, os valores vão lá para cima. De qualquer forma, também vou dar alternativas que podem ser muito interessantes para você. É só ficar até o final que eu te conto, beleza? Então, simbora pro conteúdo. Vamos começar pelo começo, o seu design e construção. Logo de cara, percebe-se que, apesar de ser um modelo gamer, seu visual não é tão agressivo. Ele é todo cinza e possui o logotipo no centro da tampa, esculpido em alto relevo. Possui duas saídas de ar na parte de trás e uma na lateral, possibilitando uma refrigeração bastante eficaz. Sua construção é quase toda em plástico, com exceção da tampa, que é em alumínio. Vale citar que esse notebook, assim como toda a linha TUF da Asus, possui certificação de nível militar, ou seja, ele passou em vários testes de resistência que comprovam a sua alta robustez e durabilidade. É um notebook bastante leve e compacto, um atributo muito positivo, se tratando de uma máquina robusta para tarefas pesadas. Detalhe é que na parte de baixo ele possui uma saliência emborrachada bem no meio, que deixa o notebook mais alto, o que proporciona melhor manuseio e refrigeração, além de impedir que ele fique deslizando na superfície. Ao abrir, temos o seu teclado, com o padrão nacional, e mais 4 teclas extras de atalho logo acima para o monitoramento das principais informações do sistema. Ele é todo retroiluminado, com cores RGB personalizáveis e as teclas WASD destacadas, um detalhe bem legal que serve de auxílio para o jogador. Na parte central, ele possui indicadores de 4 direções, sendo LEDs que acendem indicando alguma função, como transferências ou carregamento. A tecla Power de ligar e desligar é integrada fora do teclado, o que é ótimo. Seu touchpad é bem espaçoso, sendo 26% maior que os modelos anteriores. Possui o logotipo TUF no canto superior direito. Chegando na sua tela, ele possui uma tela fosca anti-reflexo de 15,6 polegadas Full HD. Seu painel é IPS com 144 Hz de taxa de atualização. Ela também possui o Adaptive Sync, uma tecnologia que sincroniza a tela com a placa de vídeo, reduzindo a perda de qualidade da imagem. Quanto ao áudio, ele possui 2 alto-falantes bidirecionais com cancelamento de ruído inteligente. Também possui suporte ao Dolby Atmos, entregando um som de alta resolução em um nível satisfatório. Quanto às conexões, na lateral esquerda nós temos uma entrada de áudio para fone de ouvido e microfone, uma entrada USB 3.2 geração 2, que alcançam velocidades de transferência de 10 GB por segundo, o que é muito rápido.
duas entradas USB tipo C 3.2, sendo uma Thunderbolt 4 com suporte à conexão DisplayPort para transmissão de vídeo, então você pode conectar um monitor externo através dela, ok? Uma entrada HDMI 2.1, uma entrada RJ45 de internet com rede Gigabit e o conector DC Jack para o carregador. Já na lateral direita, temos outra entrada USB 3.2 e uma trava Kensington de segurança, que serve para prender o notebook em algum lugar. Possui suporte a Wi-Fi 6 de banda dupla e Bluetooth 5.2 ou maior. Isso varia de acordo com a versão do sistema operacional. Na caixa, ele acompanha uma cartela de adesivos e o seu cabo de força, com a fonte integrada. Ela possui 200 watts de potência, mais que o suficiente para carregar um notebook desse calibre. E falando em carga, com uma bateria de 90 watts-hora, ele possui uma excelente autonomia longe da tomada. É claro que isso vai depender do teu uso, mas em tarefas básicas, você consegue ficar mais ou menos 9 horas e meia sem precisar carregar, o que é impressionante e com certeza uma baita vantagem em cima dos concorrentes, que não atingem essa margem. Já em tarefas mais pesadas, como edição de vídeos e rodando jogos, o ideal é manter na tomada para que você tenha o melhor desempenho possível. Sua webcam tem resolução HD 720, entregando uma qualidade razoável em videochamadas. E essa daqui é a webcam do Asus TUF F15. Comenta aqui embaixo para saber o que você acha da qualidade de imagem. Essa é uma webcam apenas HD, mas principalmente da qualidade de áudio, que é o que mais importa quando você está fazendo uma videochamada, assistindo uma aula ou qualquer coisa. Comenta aqui para eu saber o que vocês acharam. Pois é, parece que a Asus não foi muito generosa nesse ponto, diferente de você, que com certeza já deixou aquele like maroto nesse vídeo, não é? Eu agradeço demais esse apoio, saiba que é você quem torna esse trabalho possível e me motiva a continuar com cada vez mais qualidade. Já aproveita e se inscreve no canal para fazer parte dessa comunidade incrível e continuar recebendo os próximos vídeos. Eu conto com você. Essa linha vem com um software de gerenciamento chamado Armoury Crate, um programa completo que unifica diversos aspectos do sistema e controles de iluminação em um só lugar. Através dele, você pode personalizar as cores e definir efeitos de iluminação do teclado da forma que quiser, bem como ajustar perfis de jogos, configurações de áudio, ativar modos como o Mux Switch, que desativa a placa de vídeo integrada do processador e usa apenas a placa de vídeo dedicada. Selecionar modos pré-definidos como o modo de navegação, que exige menos processamento, ideal para tarefas básicas, e o modo turbo, que utiliza 100% do processador e da placa de vídeo, extraindo o máximo desempenho da máquina. Também é possível criar pré-definições para cada aplicativo ou jogo que você for executar de forma automática. Enfim, são diversas opções de gerenciamento que esse programa disponibiliza. Inclusive, uma das teclas de atalho leva diretamente para ele. Já o Aura Sync é um sistema que permite o gerenciamento da iluminação RGB de diversos dispositivos compatíveis através de uma sincronização. Então, você pode ajustar o efeito de iluminação das fãs do teu PC através dele, por exemplo. O NVIDIA Optimus é uma tecnologia que otimiza o notebook de forma inteligente, extraindo o máximo potencial dele sem afetar a vida útil da bateria. A NVIDIA, de fato, representa muito com essas tecnologias, e a inteligência artificial tem desempenhado um papel muito importante nisso. Agora, finalmente, vamos falar de hardware, ou seja, qual é o poder de processamento desse cara, até onde vai a sua capacidade de desempenho, principalmente em jogos, que é o que a maioria de vocês quer saber. E bom, esse modelo em questão possui um processador Intel Core i5 12500H de 12ª geração. São 12 núcleos e 16 threads. Esses threads são núcleos virtuais que auxiliam no processamento, então, na execução de programas e jogos pesados ou em multitarefa que exige muito da máquina, esses núcleos fazem a diferença, dando mais fôlego para ele. Esse modelo conta com a placa de vídeo RTX 3050 da NVIDIA, com 4 GB de VRAM GDDR6, 16 GB de memória RAM DDR4 com frequência máxima de 3.200 MHz e 512 GB de armazenamento SSD M.2 NVMe.
Ele possui capacidade de expansão com um slot extra para memória RAM e SSD. Felizmente, nenhum pente de memória é soldado na placa, então você pode substituir normalmente. E com certeza, a melhor forma de pôr à prova o poder de um notebook gamer é rodando jogos, não é mesmo? Pois bem, então vejamos como ele se sai rodando alguns títulos bem populares. A começar pelo Black Myth Wukong, que em Full HD e gráfico baixo se manteve acima dos 50 FPS, com a temperatura em mais ou menos 90 graus. Outro título bem famoso é o GTA V, que em Full HD e gráfico alto chega aos 120 FPS com tranquilidade, mantendo a temperatura também em torno dos 90 graus. Já o Cyberpunk 2077 fica na faixa dos 40 FPS com temperatura semelhante. O famoso Call of Duty Warzone 3, em Full HD e gráfico médio, se mantém acima dos 70 FPS e a temperatura na mesma média. Um último que eu gostaria de citar é o CSGO 2, que em Full HD e gráfico muito alto se mantém tranquilamente acima dos 100 FPS, com a temperatura abaixo dos 90 graus. Enfim, esses são só alguns exemplos de como esse notebook se sai rodando os mais diversos jogos, tanto aqueles mais pesados e exigentes, como o Black Myth Wukong, quanto aqueles mais leves e menos exigentes, como o CSGO 2. Existem muitos outros exemplos em praticamente todos os principais jogos da atualidade, mas eu não quero me estender muito aqui. Por isso, eu vou estar deixando alguns links aqui na descrição com esses testes em diversos outros jogos para você conferir, ok? Só não se prenda muito a esses números. Apesar disso, o mais importante é poder jogar esses jogos de forma decente. E caso queira mais FPS, basta diminuir os gráficos. Também existem tecnologias como o DLSS que otimizam a performance e a qualidade visual dos jogos de forma inteligente. Com essa e outras tecnologias, já não se faz tão necessário um hardware tão potente. Agora, sobre os pontos negativos desse notebook, felizmente não tem muito o que dizer. É um modelo muito redondo e competente em tudo que ele se propõe. Como já sabe, ele só tem 2 entradas USB, o que pode ser um problema para alguns. De qualquer forma, caso precise de mais entradas, basta colocar um hub para estender essas conexões. Então, dá para resolver. A sua tela não é das melhores, mas está longe de ser uma tela ruim. Na verdade, ela é excelente dentro do que se propõe e vai atender perfeitamente quase todos os usuários. Ele só não serve para você que precisa da máxima fidelidade de cores, contraste e definição para trabalhos de ilustração, design gráfico e etc. Essa não é uma tela profissional, mas tem ótima qualidade, bom nível de brilho, contraste e definição que não decepcionam. De qualquer forma, caso precise de uma tela melhor ou até maior do que essa, é só usar um monitor externo, então não dá para reclamar. Outro ponto é sobre o desempenho. Eu devo dizer que esse notebook não é o mais forte da categoria, e 2 coisas são responsáveis por essa limitação. A primeira é a memória RAM, que ainda é DDR4. Isso influencia diretamente na capacidade de desempenho dele, que acaba sendo inferior a alguns concorrentes, que já possuem a tecnologia DDR5, entregando melhor desempenho. E a segunda coisa é a sua placa de vídeo, que, como eu disse, tem apenas 4 GB de VRAM, o que já é pouco para aqueles jogos mais pesados e exigentes, os AAA. Eles ainda rodam, mas essa limitação reduz um pouco o desempenho. Inclusive, alguns jogos, como o Black Myth Wukong, exibem um aviso dizendo que detectaram VRAM insuficiente, mas que na prática isso não faz muita diferença. Só é algo que vai influenciar nos testes de benchmark em relação aos números. O fato dessa placa ser da série 30 a torna incompatível com a tecnologia de Frame Generation da NVIDIA. Para quem não sabe, é uma tecnologia que usa inteligência artificial para prever movimentos e gerar quadros adicionais, reduzindo o uso de VRAM e melhorando o desempenho de um modo geral. Essa tecnologia só é compatível com placas de vídeo da série 40 em diante, o que é uma pena para quem busca algo mais acessível. Seu sistema de resfriamento é muito eficaz, a dissipação de calor nem tanto, mas com certeza não é um notebook quente. Ele está dentro da média dos modelos dessa categoria.
possui duas ventoinhas de 84 pás cada e um revestimento todo em cobre, que lida muito bem com o calor. São 3 saídas de ar principais e mais saídas menores na parte de baixo. Inclusive, a melhor maneira de usar esse notebook é de forma suspensa, através de um suporte, principalmente quando for jogar ou fazer tarefas pesadas. Dessa forma, ele tende a esquentar bem menos. Por isso, se você ainda não tem esse suporte, eu recomendo demais. Também vou estar deixando uns links aqui na descrição, ok? Ele também tem resistência à umidade. De qualquer forma, é sempre bom mantê-lo em ambientes secos para evitar problemas, porque se molhar, vai danificar. O Asus TUF F15 atualmente se encontra na faixa dos R$ 5.000 mais ou menos. Pois é, não é barato, mas para um notebook desse nível, com tudo o que ele entrega, é um valor razoável e dificilmente você vai encontrar uma opção melhor que seja mais acessível. E é claro que ele ainda possui outras versões, com processador e placa de vídeo diferentes. Inclusive, esse mesmo modelo tem uma versão mais antiga, que possui uma bateria mais fraca, de 56 Wh. Ela é um pouco mais barata, mas definitivamente não vale a pena abrir mão de uma bateria tão superior de 90 Wh, principalmente quando se trata de notebook. A versão mais poderosa desse carinha é o modelo com o processador i7 13620H de 13ª geração e placa de vídeo RTX 4050. Naturalmente, nós temos um modelo bem mais potente e avançado. Ou seja, ele vai rodar qualquer aplicativo ou jogo com um desempenho muito acima da média. Com a tecnologia DDR5 e com 6 GB de VRAM, essa máquina vai atender até os usuários mais exigentes. E a sua tela já possui 165 Hz, proporcionando ainda mais fluidez. Tem uma versão com i7 e A3050, mas sinceramente eu não recomendo muito, já que a diferença é pequena. Então, se for para pagar mais caro, que seja por uma placa de vídeo melhor. Infelizmente, não há uma versão com i5 e RTX 4050. Ao menos, eu não encontrei nenhuma. Já uma versão menos potente e mais acessível é o Asus TUF A15. E os modelos dessa linha já vêm com processadores da AMD, sendo o Ryzen 5 e o Ryzen 7. Quanto à placa de vídeo, existem versões com a RTX 2050, 3050 e 4050. Com a 4050 é muito difícil encontrar e, quando encontra, o preço geralmente é muito elevado e não vale a pena. Esse modelo vem com uma entrada USB a mais e uma USB-C a menos. Ele já possui tecnologia DDR5. A bateria é mais fraca, com 48 Wh. Seu design é um pouco diferente do F15, como pode ver. De resto, são as mesmas características do seu irmão. A versão com o Ryzen 7 e RTX 2050 você encontra atualmente na faixa dos R$ 4.600, mais ou menos. Já a versão com Ryzen 7 e RTX 3050 você encontra um pouco acima dos R$ 5.100. A versão com Ryzen 5 também é difícil de achar e geralmente não vale a pena pelo preço. É claro que esses preços variam dependendo das configurações, ou seja, a quantidade de memória RAM e SSD. Versões com 16 GB geralmente são bem mais caras, mas em um notebook gamer é praticamente obrigatório. Então, mesmo que compre uma versão com 8 GB apenas, você deve o quanto antes fazer um upgrade com mais um pente de 8 GB. É importante que seja 2 pentes com a mesma quantidade de memória, para que ambos possam trabalhar em Dual Channel com melhor eficiência. O sistema operacional Linux também torna a oferta mais barata, então você pode optar por ela e depois é só instalar o Windows, que acaba saindo mais barato, mas vai de você querer ter esse trabalho ou não. E fica tranquilo que eu vou estar deixando os links para cada versão aqui na descrição. Naturalmente, com o tempo, esses modelos entram em promoção, então é sempre bom dar uma olhada nas principais plataformas, seja na Amazon, Mercado Livre ou na Kabum, para checar as ofertas. E esse é o Asus TUF F15, um notebook gamer que surpreende muito pela sua grande versatilidade e eficácia em tudo o que ele se propõe.
Com um design sóbrio e elegante, ele se destaca entre os demais, combinando com qualquer ambiente. Sua alta resistência e durabilidade, tanto do aparelho quanto da bateria, garantem que ele vai te atender por muito tempo. Possui ótimas tecnologias que auxiliam no desempenho e dão mais praticidade, proporcionando uma experiência ainda melhor. Então, se você procura um notebook para fazer trabalhos pesados como edição de vídeos ou design gráfico e ao mesmo tempo quer poder jogar qualquer jogo com tranquilidade, nessa faixa de preço, o Asus TUF F15 é o modelo mais completo que vai encontrar. Atualmente, os principais concorrentes desse cara são o famoso Dell G15, o Lenovo Lock e o Acer Nitro V15. Cada um deles possui vantagens e desvantagens em relação ao F15, mas eu posso garantir que nenhum deles é tão completo quanto ele. E eu também posso garantir que eu vou trazer um vídeo bem completo sobre esses caras também. Então, fica ligado. Não esquece que os links para esse notebook vão estar aqui embaixo na descrição para você conferir. Mas agora me conta, o que você achou desse notebook? Acha que ele vale a pena mesmo? Sabe de algo que eu não citei? Comenta aqui embaixo para a gente se ajudar. Eu sei que a frequência de vídeos está bem baixa e eu gostaria muito de melhorar isso, mas eu também não quero prejudicar a qualidade dos conteúdos. O processo de criação de um vídeo é trabalhoso, pelo menos de um vídeo informativo como esse. Falar de notebook é um dos assuntos que eu mais gosto, porém, é um dos vídeos que mais dá trabalho para fazer. Para você ter uma noção, só para fazer o roteiro eu levo de 2 a 4 dias, dependendo do conteúdo e de questões pessoais, que às vezes tomam meu tempo. A edição também dá trabalho, junto com as demais coisas, e ainda sou só eu quem faz tudo, por isso fica difícil melhorar a frequência de vídeos. Inclusive, eu nem tô tendo tempo de fazer conteúdo para o perfil do Instagram que eu criei faz um tempo. Só o que tem lá é o meu vídeo de boas-vindas. Eu cheguei a divulgar esse perfil aqui no canal uma vez, e não divulguei mais por esse motivo. Enfim, só quero que saiba que eu tô sempre trabalhando em um conteúdo novo aqui pro canal, e quando tô perto de postar, às vezes eu anuncio lá na aba comunidade. Por isso, a você que curte o meu trabalho e já me acompanha por aqui, é bom dar uma passada por lá de vez em quando para conferir as novidades. Muito obrigado pelo seu apoio. Se curtiu, deixa o like e se ainda não é inscrito, já se inscreve aí para fazer parte da nossa comunidade e receber os próximos vídeos. E fique sabendo que eu já fiz um vídeo completo sobre um dos grandes concorrentes desse notebook, o Acer Nitro V15. Então, se quer saber tudo sobre ele, é só clicar no vídeo citado que eu te conto. Agora, se está procurando um modelo que seja mais simples e acessível, porém bem robusto, o Asus VivoBook 15 talvez seja a opção perfeita para você. Nesse caso, clica no vídeo do card para conferir. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê lá.